Olá, boa noite. Vamos começar mais uma live. Vamos só esperar o convidado chegar. Olá, Rodrigo Soares, boa noite. Vamos só esperar o nosso convidado entrar para a gente começar a nossa live. Tudo certo aí? Marluce, boa noite. Tudo bem? Vocês conseguem me ouvir? Opa! Tio Ito tá na área. Ito Emanuel. Tio Ito já chegou. Então a gente já pode começar a nossa festa. Boa noite, Emanuel. Oi, Edvan. Tudo jóia? Tudo bom, tio Ito? Tranquilo? Tá me ouvindo bem? Tô. Você tá me ouvindo bem? Acabou de sair o microfone aqui, peraí. Tranquilo, tá tudo certinho. E agora? Isso, tá perfeito, tá? Tô vendo aí, vendo claramente aí. Maravilha. Então, tudo certo, né? Vamos, como eu tinha falado para você, a gente estava conversando agora há pouco, né? Eu acho, assim, a gente fazer uma prece, né? Dentro aqui ao vivo mesmo, que eu acho que funciona melhor assim. Pode ser? Claro. Você quer fazer a prece inicial ou a final? O que você prefere? Eu faço a final. Então tá certo. Faz as honras da casa agora. Então tá, então vamos fechar os nossos olhos e respirar profundo e tranquilamente, agradecendo pela oportunidade de fazermos essa live e assim colocarmos questões e assuntos, né, muito importantes para o movimento espírita e dessa maneira nos instruirmos, né, que é o que o mestre sempre nos ensina, né, amai-vos e instruí-vos. Que os bons amigos do mundo espiritual possam nos iluminar, nos intuir, para que os assuntos, né, venham, as ideias venham com mais clareza e assim seja. Assim seja. Então, Manuel Albuquerque, mais conhecido como Tio Ito, né? Tio Ito, que é versátil aqui no movimento espírita do Distrito Federal, né? Atua bastante aí com a juventude, com a música. Fala um pouco de você para nós, Ito, por favor. Bom, Ito é apelido de família, né? Que eu venho de origem... sou boliviano, né? Então lá o tratamento, né, diminutivozinho, carinhoso, né? Como se fala, né? Sim. Então, em vez de Emanuelzinho, é Emanuelito, né? E aí o Ito ficou, eu era pequeno, né? Ficou de família mesmo, o Ito, e aos poucos eu fui adotando até na minha vida fora da família, né? Sempre fora era Emanuel para lá, Emanuel para cá. Mas Sei. aí desde que eu entrei no meu último emprego, eu resolvi usar o Ito e tem ficado, né? Muita gente, inclusive, nem sabe quem é Emanuel Albuquerque. Se assusta quando fala, né? Normal. E sempre fui de família espírita, frequentei juventude, infância, juventude e tal, mas me envolvi mesmo bastante quando eu fui para a casa de Cícero Pereira, para quem é de Brasília, lá no final da Zanorte, e a tia Tânia, né, que é a coordenadora até hoje lá, ela, a diretora, ela me recebeu e tal. A gente tinha conhecidos em família comum, né? O pai dela era do Banco do Brasil, meu pai também era do Banco do Brasil. Então a gente tinha já uma certa relação, morava no mesmo prédio, mas acabou se conhecendo lá no centro, né? Então, os caminhos que a vida leva para a gente, né? E graças a ela eu comecei a trabalhar com infância, com juventude, na evangelização, né? A gente tinha uma rotina de sábado bem extensa lá na época. Então a gente chegava, passava de tarde e a parte da noite. Chegava 2h30, 3 da tarde para a infância, né? Evangelização de infância. Aí depois tinha no final da tarde a juventude, um intervalozinho que a gente saía para lanchar com os amigos e tal, ali perto. E depois, às 7 horas, o ESD. Acabava 9 horas. E dificilmente a gente não ia para cá, a gente ia para casa, né? Sempre ou ia para algum
uma lanchonetezinha ou para casa de alguém. Então a gente, desde esse tempo, criou um laço muito grande, né, entre os jovens, né? E até hoje a gente tem contato com vários, né? Inclusive um casal, grande amigo nosso, eles são padrinhos da nossa filha e tal. E, e aí, com isso, eu fui me envolvendo nas diversas atividades, né? E, aos poucos, conhecendo outras coisas, movimentos de jovens, né? Aqui em Brasília, para quem é de Brasília, conhece a COGEDEF, que é um grande, como o nome diz, confraternização das juventudes espíritas do DF, e que, inclusive, vem gente do entorno, né? Também é participante. Então, a cada ano que acontece, aumenta o número de participantes, o que nos alegra muito, né? E, com certeza, o aumento de trabalhadores também favorece bastante. À medida que a gente tem o acréscimo de público, vem junto, a espiritualidade nos proporciona com grande alegria, né? O aumento de trabalhadores também. Então, a gente tem praticamente, no mínimo, aí 1/3 de trabalhadores para a quantidade de jovens, que é uma coisa muito boa, né? A gente pode se sentir privilegiado nesse item, porque muitos outros lugares não podem ter essa quantidade, né? É isso aí. E, Pode, pode continuar, pode concluir. não, pois é, aí crescendo no movimento e tal, e já com arte, né? Não era assim uma coisa muito forte, mas a gente, lá no Cícero Pereira da Juventude, a gente, inclusive, fez uma atividade de teatro numa casa espírita lá em Brasilinha, né? E um fato até interessante nisso, quando o trabalho é feito com seriedade, né? Com seriedade, inclusive, Edvan, a gente tem que ver que o Espiritismo, que ele é uma doutrina séria, mas não precisa que que sejamos todos sérios, né? Sisudos, carrancudos ou coisa parecida. A gente pode levar o ensinamento através da alegria, da diversão, né? Com toda a condução necessária. Através E da a gente arte. foi isso. E aí, com a arte, né, lá com o teatro, a gente foi apresentar uma peça lá em Brasilinha, né, que era, se não me engano, era comemoração do Dia das Crianças, alguma coisa assim. Já faz um tempinho, né? Logo que eu entrei na juventude, né? Não faz muito tempo, não, mas, né? Não faz, não. Que é isso? E Você nunca fazia sai da apresentações, juventude, ué. e fazia apresentações externas, ali, quer dizer, desculpa, internas também, almoços e tal. E a juventude sempre foi atuante, como a gente conheceu há algum tempo, né? Ajudando a montar os almoços, as mesas, ajudar a lavar os pratos no final, né? E aí eu acho que a gente vai até conversar sobre isso mais um pouco, essa evolução da juventude no movimento espírita, né? Sim, é. Mas assim, Emmanuel, o Ito, você se tornou espírita, assim, você nasceu espírita, você se tornou em algum momento, você foi ver o Chico Xavier e voltou espírita, como é que foi? Não, pois a partir desse momento em que eu entrei mesmo na juventude, né? Que inclusive conheci minha esposa lá, né, na juventude, e aí que eu comecei mesmo a entender. Então, aí eu diria, né, que comecei a participar do espiritismo nesse momento, né? Meus pais sempre fizeram culto no lar, sempre com tinha um sítio aqui perto, né? Então a gente passava o fim de semana lá, mas ao redor sempre tinha alguma necessidade material e eles providenciavam isso. Então, vamos visitar o fulano de tal porque está precisando de um arroz, né? A gente ia lá e eu ficava brincando com as crianças, com quem tivesse proximidade de idade, né? E então essa coisa da assistência nunca me foi estranha, nunca, graças a Deus, né? Graças a eles, aos meus pais, que já não estão mais aqui. Graças a eles eu tenho isso em mim e espero que forte, né? E gosto sempre que possível de estar apoiando alguém, ou materialmente, ou espiritualmente, né? Então essa vontade de ajudar a gente sempre tem
presente, graças a Deus. Nossa, que coisa bonita, viu? Isso aí, viu? É muito interessante, assim. Realmente é muito bom, né? E, bom, e assim, falando sobre o movimento espírita, né? A gente sabe que tem muitos segmentos aí que são organizados, né? Dentro do movimento espírita, além da própria FEB, né, Federação Espírita Brasileira, a gente sabe que existe a AME, né, que é a Associação Médico Espírita, tem a CME, que é a Cruzada dos Militares Espíritas, né, tem a Associação Espírita Associação de Divulgadores Espíritas, Associação Brasileira de Divulgadores do Espiritismo, eu esqueci como é que fala a sigla, ABRAD. A Brad é E de tem divulgadores, né? exatamente, e tem a ABRART também, né, que é a Associação Brasileira Dos artistas. dos Dos artistas, pois artistas é. espíritas. Inclusive, assim, ela organizaram um evento grande esse ano, né? Foi uma coisa maravilhosa pelo YouTube, assim, né? Eu acompanhei, assim, não digo todo, mas em parte eu acompanhei, vi a palestra do Haroldo Dutra Dias, foi uma coisa maravilhosa, assim, foi uma coisa muito bem feita, assim, né? Imagino que o trabalho que deu, né? Você estava envolvido com isso, né? Eu estava colaborando menos, né? Eu tive uma situação familiar recente e tal, não pude acompanhar tudo direitinho, né? Mas foi um trabalho decidido muito próximo da data do início do evento, né? Só que já tinha sido preparado isso daí há muito tempo para a forma presencial. Então não foi muito difícil adaptar. Até porque as pessoas ficariam nos seus lugares, né? E a transmissão, toda a parte técnica, né, foi muito bem cuidada, foram corrigidas algumas falhas iniciais, né, porque você prepara um evento para X pessoas e, de repente, você se surpreende com a quantidade, né? E aí você tem que se acostumar, tem que se adaptar adaptar na questão da logística, né? Isso. Então, é uma alegria muito grande. Você, de repente, prepara para 100 pessoas e vem 500 assistir, né? Então, é muito bom isso, saber. E foi um momento importante para a gente também, que a gente alcançou muito mais pessoas do que se fosse de forma presencial. É isso falando até para todos os eventos, né? Seja espíritas ou não, o alcance tem sido muito maior. Então, aquele, de repente, que esse ano estava com dificuldade financeira de bancar um voo para Brasília, porque seria aqui esse ano. Para quem não conhece a atividade da BRAT, o Fórum Nacional, ele é realizado anualmente e a cada ano numa capital. Então, são capitais que são eleitas, são escolhidas durante um evento para 2 anos, né? Então, esse ano que vem já é no Rio, já está programado, né? E aí para o outro ano está sendo definido o local. Então, o Rio de Janeiro já sabe que vai ser lá ano que vem, ou seja, já está se preparando para isso. Não é uma coisa assim, olha, mês que vem vai ser aí no Rio, viu? Se prepara. Não, a gente faz isso aí no mínimo com 2 anos de antecedência. E esse alcance foi muito importante para a gente até entender que existem públicos não espíritas que compartilham um pouco das nossas ideias, né? E como nós falamos de arte, a arte, nesse momento de pandemia, tem sido um grande apoio para nós que estamos em casa, né? Seja participação de grupos que vêm na janela cantar, seja uma exposição que alguém prefere mostrar na internet, sejam essas lives, né, que acontecem, shows de música ao vivo, né, com várias pessoas se interpretando, se apresentando. Então, a arte ela tem sido esse braço de apoio, de suporte mesmo, para nós que alguns de nós têm muita fragilidade emocional e não ainda conseguem perceber essa necessidade. E por isso que há alguns que resolvem sair na rua, não vou usar máscara, isso é bobagem, eu sou forte, sou saudável, não vou pegar doença, né? Então, esquece um pouco até do respeito, né, ao próximo. Se eu estou me protegendo, eu estou protegendo o outro, né?
Mas aí é cada um com suas escolhas, a gente sabe que existe o livre-arbítrio e que os caminhos serão respondidos, né? Exatamente. É até uma questão de caridade, né? Você sair de máscara, assim, evitar de sair, quando sair, sair de máscara, devidamente, né, assim, protegido, porque talvez o vírus não faça nada com a gente, né? Mas com o outro, talvez possa, sim, possa fazer, possa não fazer, mas ele vai levar talvez para alguém que seja vulnerável. Então, é uma atitude não Exato. egoísta, né? Quando a gente se protege pensando também no outro, né? É a questão até de ética, né? Ética, né? Isso E, infelizmente, a gente está vendo as comprovações aí nas pessoas que estão perdendo os familiares, nos seus depoimentos, né? Poxa, meu pai não se cuidava direito. Ah, minha mãe reclamava, não sei o quê. Ah, não, fulano saía de casa o tempo todo, tendo pai ou mãe ou algum parente com comorbidade, né? Então, aí depois fica um arrependimento. Puxa, eu não devia ter saído tanto. Poxa, eu devia realmente ter usado máscara. Agora meu pai foi embora, minha mãe foi embora, meu irmão foi embora, ou alguém muito querido foi embora, e você vai ter aquela culpa, né? Puxa, eu devia ter me cuidado, né? Mas a gente aprende, né? Ou pelo amor, ou pela dor, né? eu tô relendo o livro Nosso Lar, né? De André Luiz e Chico Xavier, né? E lá tem aquela questão do que o André Luiz ele voltou para o mundo espiritual, né, como suicida. E ele foi questionar isso porque ele não tinha cometido suicídio, né? Mas aí falaram para ele, né, olha só, o jeito que você levava a sua vida, você tendo essa e essa fragilidade e tendo essa atitude, né, você envenenou o seu corpo, né, seu corpo físico. Então é um suicida indireto, né? Ó, minha esposa acabou de entrar aqui, é lindíssima. Beijo. Aí Pois é, aí o que acontece? A pessoa que sabendo que estamos passando por uma pandemia, que existe um vírus mortal aí circulando, e ela evita usar máscara, se ela desencarnar em virtude disso, ela pode ser considerada também um suicida indireta, né? Indireto. Eu comentei isso com minha esposa também, com a Rosália. Está até aqui me assessorando. E exatamente isso, qual seria a nossa culpa nisso, né? Porque realmente é complicado, né? Além de eu, de repente, até promover o, um homicídio, né? Porque eu estou deixando o vírus para o outro, ou seja, eu poderia ter evitado, né? É uma conversa até meio complexa, né? Mas a gente É, tem que pensar nisso, nessas responsabilidades que a gente tem nesse momento de pandemia. Não é só o exatamente. ficar em casa, né? É a gente pensar em tudo que está rolando materialmente, emocionalmente e para nós espiritualmente. Isso. Fala para ela que eu mando um abraço aí para ela, viu, para a Rosália aí. Aquele abraço, abraço à distância. Aí, amor. É. Muito bom. Pois é, Ito, olha só, eu estava lendo sobre o movimento espírita, né? A gente sabe que, bom, o espiritismo começou em 1857, digamos, com o lançamento do livro dos Espíritos, por Allan Kardec, lá na França, mas no Brasil já tinha pessoas que estavam já lendo, estudando e começaram a se organizar, né? Surgiu lá no Rio de Janeiro o grupo espírita chamado Confúcio, e era um grupo grande, inclusive, várias pessoas estavam lá estudando espiritismo, e em Pernambuco também surgiu também um outro grupo, que eu não me recordo aqui o nome, né? Foi os primeiros grupos espíritas do Brasil. Bem, acontece que nesse meio aí surgiu uma revista, né, um informativo chamado Reformador. E esse reformador ele é distribuído para o Brasil inteiro. Até que chegou a hora que o pessoal sentiu necessidade de se reunir para conversar sobre o espiritismo, né? Ou seja, sobre o movimento espírita. Só que eles não chamavam, dava esse nome, movimento espírita, né? Aí foi nessa reunião com o periódico Reformador é que surgiu a necessidade de criar a Federação Espírita Brasileira. Ou seja, a FEB ela surgiu depois do periódico Reformador. E aí a gente viu, né, que muitas coisas aconteceram, né, assim, ela foi implementando o espiritismo, teve tinha uma dissidência, né, dentro da FEB, que tinha aqueles que primavam pelo espiritismo assim mais científico, mais catedrático, e tinha aqueles que era representado por Bezerra de Menezes, que era o que eles chamavam de místico, ou seja, aqueles que praticavam o espiritismo pela caridade mesmo, assim, a parte religiosa mesmo. E foi o que a gente viu, né? Hoje em dia a gente conhece Bezerra de Menezes, mas não conhece o pessoal que estava lá puxando para o lado mais intelectualizado, né? Não que não Sim. seja importante, pelo amor de Deus, as duas coisas têm que andar juntas, pare, né?
o estudo e o trabalho, né? Ou seja, a caridade, aquela parte religiosa, né? Então, disso aí foi evoluindo, né? Até chegar a passar pelo Pacto Áureo, né? Uhum. Você né? Uma vez você já até falou sobre isso, uma das COGEDEFs, não sei dizer. Talvez tenha sido lá na FEB, na biografia, né? Num programa que a gente tinha que fazer entrevistas lá. Talvez sim. Não, porque é o seguinte, eu te conheci lá no Fraternidade, lá na Asa Sul. Ah, tá. Você, 909. você ficou um tempão lá também, né? Trabalhando com a juventude. Acho que foi, Isso, também. a gente se encontrou em alguns períodos aí da vida aí. Acho que foi aí que eu ouvi você falando alguma coisa sobre o Pacto Áureo. Se não tiver, Tá. né? Não, na verdade, sou meio, assim, gosto de colaborar em vários locais, né? Então, eu tenho a minha casa mater, né? No caso, o GASFA, lá no Paranoá. Uhum. E também, nesse ano que eu entrei no GASFA, em 2004, em fevereiro, em julho, fui chamado para o Fraternidade, participar do grupo de paz e tal, né? Até depois virar trabalhador também, né? Eu era participante, então depois virar trabalhador. E, pois é, e o movimento espírita, ele a gente ainda tem hoje, né, as pessoas um pouco mais tradicionais, mais conservadoras, nos pensamentos, né, mais diretamente ligados ao Pentateuco. E, lógico, é a nossa base, tem que ser a nossa base, né? E outros que já percebem de uma maneira mais, talvez, futurística, e que agrega outras formas de pensamento e tal, e às vezes são contestados, né? E recentemente até vi que tem um grupo, se não me engano, chamado Espíritas Progressistas. Ainda não vi exatamente o que significaria isso, né? Fui ouvir esse comentário. Preciso até pesquisar, já que eu falei, né? Tem que pesquisar. Mas o espiritismo é Kardec, não tem jeito. Buscar todo o material lá, e de Kardec, lógico, Jesus. Então ficaria para a gente sempre aquela clássica frase, né? Surgiu uma situação, o que Jesus faria? Mas, vou pensar tão alto assim, nossa, Jesus é o topo, né? Como dizer, é top, né? Como é que eu vou tentar me igualar a ele? Mas ele já foi um de nós algum dia. Apenas ele teve menos necessidades de passar por privações e tal, e chegou até onde chegou, né? O nosso representante do planeta, o nosso governador. E até para os jovens eu comento um pouco sobre isso, né? Questão de exemplo, que vamos ver como é que Chico Xavier faria, como é que o Divaldo Franco faria, né? Para falar mais atual. Gente, às vezes no seu vizinho ele faz uma atividade tão bonita e às vezes nem tem religião, mas ele ajuda a distribuir sopa lá não sei aonde, ou o seu tio que mora perto também faz uma coisa parecida, ou a sua avó costura lá uns sapatinhos para os idosos, do lado dos idosos. Então tem várias coisas que você pode perceber. Você não precisa chegar a o que Jesus faria. De repente, o que minha mãe faria se fosse com ela? Essa busca de um ídolo, né? Tem sempre que ser um maior. Lógico, você vai pensar, Jesus é o nosso maior modelo e guia. Mas a gente pode pensar e, de repente, ajudar. Poxa, meu tio está ajudando ali a cuidar de jovens. Será que eu consigo? Não custa nada. Você vai, ô tio, posso te ajudar? Ele pode, vamos lá. E, de repente, você chega numa casa espírita, aí tem outras atividades, tem bazar, tem biblioteca, tem grupo de paz, tem cozinha, tem a palestra mesmo, tem, no nosso caso, grupo de gestantes. Então, de repente, você se sente bem com uma outra atividade, ninguém vai chegar, não, você veio para trabalhar comigo, agora você não pode ir para outra atividade. Então, tem que deixar a liberdade para a pessoa, né? Então, eu não me identifico com criança, preferi ficar com jovem. Eu prefiro ficar com criança porque eu não me identifico muito com jovem. Então, tem essas coisas na evangelização. É importante, né? Não adianta engessar as pessoas na atividade, que passar um tempo ela fica até com
ânimo, né, e tal, estimulada, mas passa um tempinho, ela pode sair porque, não tive a oportunidade que eu queria aqui e tal, e às vezes é tímida para conversar, para contestar. Então, tem várias situações dentro da Casa Espírita que a gente precisa conhecer os nossos trabalhadores, né? E o movimento espírita, até fazendo uma comparação com política, né? A política é uma coisa maravilhosa, mas nem todos os políticos são maravilhosos. O espiritismo, a doutrina espírita, é maravilhosa, mas nem todos os espíritas são maravilhosos. Por quê? Porque todos nós viemos de outras vidas, carregados com alguns preconceitos, com algumas falhas, algumas não, né? Muitas falhas, muitas qualidades também, isso que a gente precisa perceber também no outro, né? Então a gente está aqui em aprendizado constante. Então, de repente, se a gente está preocupado com uma situação X, social, política ou econômica, ou familiar, né? Em qualquer âmbito, a gente precisa entender que estamos passando por aquilo porque temos uma necessidade de aprendizado com aquilo e levar esse aprendizado para outros também, que é o que o movimento espírita deseja. Então, primeiro, que eu me melhore para eu poder ser capaz de chegar para o outro e dizer, olha, você também tem capacidade de se melhorar. Eu consegui, você também consegue. Perfeito. Eu queria dar um abraço, mandar um alô aqui para o pessoal que está chegando. A Brute Silveira, a Regina Castro, a Bruno. Betânia, a Liliane Emanuele, uma professora espírita, uma pessoa maravilhosa, assim, minha amiga. Caminhando na Luz entrou também, mandou um abraço aqui para esse pessoal maravilhoso. A Cristiane, ela comentou aqui, é um trabalho muito bonito junto aos jovens no GASPA, né? Tá? Que Isso. Fez um elogio aqui. Caroline Lopes, Rosália Castro, né? Minha esposa. A Rosália falou que está aqui. Eu estou lá também. Pois é, o Emerson Xaxá está aqui também com a gente, ó, HD Xaxá. Grande Xaxá, né? Pois é, otimismo espírita. A Tati, ela frequenta o irmão Estevão lá do Paranoá. E a gente já esteve lá no Gaspa também, quando teve a prévia da Cogedef. Sim, Mas isso aí que você falou, mano, Ito. Eu chamo você de Emanuel, porque chama de Ito. Ito, isso aí que você falou é o seguinte, quando eu era assim, jovenzinho, alguns anos atrás, né? Não tem muito tempo. Nós. Eu ingressei numa juventude espírita, né? Mocidade Espírita Xavier de Barros, né? Que é lá do grupo Irmão Estevão, né? Que é aqui da Asa Norte. Tem Paranoia na Asa Norte. Aí, Asa Norte é um bairro aqui de Brasília, né? Para quem não é de Brasília, né? Isso. Então, assim, eu conheci uma pessoa maravilhosa lá, chamada Márcia, que ela estava saindo da mocidade, né? Que ela ia se mudar para Cuiabá, Mato Grosso, e eu estava entrando. Aí a gente teve um momento lá, uma vivência lá, uma coisa boa, assim, tipo música, violão e tal. E a gente foi conversar, ela me falou, né? Olha, é o seguinte, existe duas coisas, né? A doutrina espírita e o movimento espírita. A doutrina espírita é perfeita, foi codificada por Kardec, passou pelas mãos aqui no Brasil, Chico Xavier e tantos outros médios e tal. Então, assim, é uma coisa maravilhosa. Agora tem um movimento espírita, ou seja, esse aí você pode se decepcionar com ele, mas que essa decepção não seja suficiente para afastar você da doutrina. Ela falou desse jeito para mim. E eu, assim, na época, entendi pouca coisa, né? Aí passaram-se os anos, eu realmente, assim, toda vez eu lembrava dessa menina falando na minha cabeça, né? Essa frase. E realmente, assim, graças a Deus, continua aqui firme ainda, apesar de algumas coisas que a gente vê, apesar de mim mesmo, até, né? Das minhas imperfeições e tal. Mas, assim, é igual o pessoal de um canal que tem aí, de jovens aí, chamado Spiritcast, né? Que é um pessoal que faz podcasts espíritas, né? É muito interessante depois se procurar. Eles falam assim, Jesus é o cara, Jesus é o máximo. O que atrapalha um pouco é o fã-clube. Porque o fã-clube é muito grande, né? Então, assim, é muito diverso, né? Assim, graças a Deus, né? Tem essa diversidade, né? Só que, às vezes, essa diversidade tem algumas pessoas que confundem um pouco as coisas, né? E isso fica, sabe? Às vezes atrapalha um pouco, assim, até quem não conhece o Cristo, né? A chegar até ele, né? Assim, né?
Mas, assim, é só saber escolher, saber qual que é melhor, né, meio, né, para se chegar até ele, né, porque, afinal de contas, são muitos as formas, né. Então, o movimento espírita, ele tem esse lado, assim, um pouco complicado, porque nós somos perfectíveis, né, nós não somos perfeitos, somos perfectíveis. A gente vai chegar lá, né. Mas, assim, falando do movimento espírita, vamos falar agora de Brasília, FEDEF, né? Eu estava estudando aqui, sabe, a FEDEF ela surgiu em 1967 e o nome dela era assim, era União das Sociedades Espíritas do Distrito Federal, era USIDF. Aí depois ela passou a ser União das Sociedades Espíritas do DF, né? Não, peraí, é um nome assim parecido, mudou pouca coisa. Para depois vir com esse nome, né? Federação Espírita do Distrito Federal, FEDEF. E ela organiza assim, eventos como a COGEDEF, né, que eu já participei como jovem e depois participei como trabalhador. Né? Recentemente eu estou como trabalhador. Eu há pouco tempo saí de participante como jovem e agora eu sou trabalhador também. Alguns meses atrás. Na verdade, a gente vai como trabalhador para a gente continuar, né? Exato. Continuar Assim, jovem. A gente trabalha, mas a gente quer estar lá no meio, tocando violão, vendo a festa acontecer, né? Porque é muito boa, né? Exato. Pois é. E tem o congresso também, né? Assim, né? Você já participou de alguns congressos aqui no DF também, né? Você, né? Sim. Uhum. O congresso, ele é feito em abril, né? Para quem não sabe, é realizado no mês de abril, justamente por considerar o mês espírita, né? E sempre o mais próximo do dia 18 de abril, quando possível. Então, já foram feitos lá no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, já foi feito lá no Centro, como é que é? Convenção Internacional, ali perto da entrada da Ponte JK, CICB, Centro Internacional de Convenções Brasil. Bom, não lembro, eu sei que é um espaço ali, né? Isso, exatamente. Mas normalmente é feito lá no Ulisses Guimarães, que já virou até uma referência, né? E a cada dia, a cada ano, é feita uma proposta de renovação de atendimentos, né? de estrutura, de organização. Então, o último que foi feito, que eu participei, há 2 anos, se não me engano, teve muita oficina, muito bate-papo, né, assim, informal, sobre determinados assuntos. Não ficou uma coisa de palestra, né? 2 horas palestra do fulano, 4 horas do ciclano, aí de noite alguma coisa também, né? Aí, sempre permeada também por algumas apresentações artísticas, que na época eu era da diretoria, ainda somos, né, da diretoria de arte e cultura espírita. Então a gente sempre convidado a participar justamente para colaborar nesses intervalos ou numa apresentação realmente em palco para juntar tudo, né? Não só a cultura, mas como a arte também. E é importante essa divulgação aberta em local público para que outras pessoas tirem, às vezes, o estigma, né, de que o espiritismo é coisa do demônio, que ainda tem, né, apesar de tanta informação, ainda tem aqueles que pensam desse jeito, mesmo sabendo que não é. Às vezes, só para ficar do mesmo grupo, né? Uma vez eu estava no trabalho, fui na Copa, pegar um cafezinho lá, e tinha 2 pessoas lá conversando, porque fulano, o espiritismo isso, porque o capeta, que não sei o quê. Aí só que como eu vi que uma das pessoas estava muito exaltada, né, falando assim com muito peso, né, contra, eu falei, não, deixa quieto, né? Eu acho que eu vou acabar, posso me deixar inflamar e acabar não contribuindo, né? Então, sair de perto e tal. E então, tá falando da forma de pensar, né, do espiritismo. Eita, deu branco, misturei as estações. Estava falando do congresso, né, tal, como o congresso acontece, que não é só palestra, tem músicas, tal, que até para as pessoas entenderem que o espiritismo não é aquela coisa assim, né, demoníaca, né, que falam. Exato. Então, não ser aberto para pessoas não espíritas conhecerem e também sempre agregando os jovens, né, a parte jovem no congresso e também a parte infantil,
eu acho que há uns 4 anos começou a inclusão da infância participar de um congresso, né? Então, você fala de um congresso espírita do estado X, né? Nossa, criança, como assim? Criança vai ficar lá sentadinha assistindo palestra? Não, são atividades voltadas, né, para quem já participou, atividades específicas, locais específicos. Para o jovem também, a mesma coisa, muita atividade artística, muita apresentação, muita condução em estudos em grupos, só que com muitas dinâmicas, nada daquela coisa de ficar muito grupinho estudando aqui, outro ali, não. Sempre permeado de arte, principalmente. E essa integração do... Para que serve isso? Né? Por que a criança está no Congresso Espírita? Por que o jovem está no Congresso Espírita? Porque eles são a nossa continuidade. Você, eu, Rosália, e outros que estão assistindo aí, que são jovens há mais tempo, daqui a pouco a gente vai precisar bater o cartão lá em cima, né? E alguém aqui embaixo vai precisar tomar conta. Então, nós somos os grandes responsáveis por promover esses tipos de evento em que seja a continuidade daquilo que a gente está trabalhando até hoje. Eu, no caso de evangelização de juventude, na arte. Então, a gente repassar isso daí. Por quê? Porque muita gente fala, né, os jovens são o futuro do Brasil. Mas Bezerra de Menezes já falava, né, os jovens não são o futuro, já são a realidade. Ou seja, a grande responsabilidade de promover o futuro é quem está na infância. Então, quem está com as crianças de 0 a 12 anos, normalmente, né, que é considerada infância, são aqueles responsáveis mais por chegar até nós, a juventude, que aí, com a parte mais intelectual, né, mais estudada da doutrina, encaminha para um ESD ou outra atividade maior considerada para aqueles que têm mais de 21 anos. Né? Então, essa continuidade precisa ser crescente. Então, a gente vê cada dia mais congressos aí pelo Brasil todo em que há a presença das crianças e dos jovens também, principalmente dos jovens. Exatamente. Quero mandar um abraço aqui para o Cefac, Oração, Adriana Rocha Souza, a Patrícia, 8857, Ana Carolina Ramos. Eu considero ela como prima, sabe? Porque ela tem um canal chamado Somos Espiritista. E a gente tem o Somos Espiritismo. Então, assim, é um nome parecido. Ela é lá do Mato Grosso, né? Nova Mutum, né? A cidade lá. Emanuel, é o seguinte, a gente falando sobre o movimento espírita, a gente fala sobre a COGEDEF, né? Que é um encontro de juventudes também, né? Tal. E, assim, a gente sabe que esses encontros assim, são muito permeados pela arte, né? Pela música, né? Tudo. E a gente sabe que você mantém um site aí chamado Acervo Espírita, né? Que é um trabalho, assim, que você rala bastante, né? Você luta para manter, assim, é uma iniciativa sua mesmo, né? Tal. Eu queria que você falasse um pouco disso aí para nós, tal, por favor. Na verdade, o Acervo Espírita, ele foi uma idealização do Gabriel Matias, não sei se ele está aí ouvindo a gente, né? Se estiver, um grande beijo para ele. Ele é de Cachoeiro do Itapemirim. Não sei, os que são jovens há mais tempo devem ter conhecido o Music Express, que era... Do Flávio Fonseca. Isso, nosso Flávio Fonseca. Ele era o administrador do site e tal, e teve algumas dificuldades, não pôde continuar com o trabalho. E aí, nesse meio tempo, o Gabriel, com alguns outros amigos, tiveram a ideia de fazer um site similar para essa disponibilização de músicas, de letras e tal, principalmente para aqueles que são evangelizadores da infância, né, aprenderem algumas músicas e tal. E quando foi dada a ideia, eu colaborei com algumas músicas que eu tenho aqui, porque como eu participo de muitos eventos pelo Brasil, principalmente de arte, viajando, né, tal, eu compro muito material. E às vezes eu compro material justamente para ou revender ou doar para alguma casa espírita. E nessa história eu tenho quase 100 CDs de artistas espíritas. Então muita gente pode até levar um susto agora, né? Nossa, mas tem tanto trabalho de artista assim, espírita por aí, né, no Brasil? Tem, e muito, e muita qualidade. Então são pessoas que estão envolvidas realmente, querendo passar a mensagem do Cristo. Ah, mas a música espírita vai falar de reencarnação, vai falar de mediunidade. Vai, só que não precisa estar lá estampado reencarnação,
mediunidade, né? Você pode falar de uma coisa muito bonita e lá nas entrelinhas você vai perceber que está falando de reencarnação. E, então, aí esse site foi crescendo, né? Inclusive, esse ano completaremos 10 anos, em dezembro, e aos poucos foi se aprimorando, lembrando que é um trabalho feito por voluntários, né? Então, algumas dificuldades aparecem. Oi, Ito, poxa, mas eu tentei a música lá do Flávio Fonseca e não está disponível. Aí a gente vai atrás, a gente encaminha para o rapaz que cuida do desenvolvimento do site. Então, a gente trabalha... Não foi uma ideia minha, foi uma ideia do Gabriel, mas que desde o início eu gosto de colaborar sempre que possível e principalmente na divulgação. Aliás, na divulgação inclusive de outros artistas através de outros meios, né? Vou filmar para eles e deixo material com eles para eventuais edições. Então, eu até me considero, como eu falo para muitos, né, um admirador da arte espírita, né? Eu admiro mais os artistas do que eu sei exatamente um artista. Gosto disso, gosto de divulgar, gosto de falar, né, com as pessoas sobre o trabalho do fulano, do ciclano. Então, a gente tem, sim, muito material de música espírita, como a gente está falando, né? E não só também de outras expressões artísticas, da dança, do teatro, da poesia. Então, a gente tem representantes em todas as nossas linguagens artísticas. Não, tranquilo. E para as pessoas conhecerem o acervo espírita, elas devem acessar o www.acervoespírita.com.br. E aí vai ter uma tela de boas-vindas, né? E ali você vai ter campos de pesquisa por música, por autor, por compositor. Então você define lá o seu parâmetro e faz a busca. E vai ter uma capa do trabalho do artista, alguma informação e as músicas e suas respectivas letras e ou cifras. Então, pode ser que... Eu vou deixar o link do acervo espírita na bio do Somos Espiritismo, né, tal. Outra coisa, mano, o que a gente tava batendo papo aí fora aí é sobre direitos autorais, né? Você tava me explicando uma coisa muito séria sobre isso, né? Até para esclarecer, né, todas as músicas no acervo espírita são autorizadas, né, por seus respectivos produtores, criadores, compositores, etc. E o que a gente estava conversando antes é que o produto espírita, alguém pagou. Não teve um custo assim, Edvan, vamos fazer um CD de música com 15 músicas e vamos lançar semana que vem? Vamos. Beleza. Apareceu aqui, né? Se materializou. Que maravilha. 500 CDs para a gente distribuir por aí. Não. Alguém trabalhou no arranjo da música, alguém trabalhou a voz, alguém trabalhou o instrumento, alguém trabalhou iluminação, alguém trabalhou o palco, alguém fez alguma coisa, voluntário ou não, no final vai ter um custo, sempre vai ter um custo. E como o produto de qualidade precisa também ter um tratamento de qualidade no produto final, é um custo. Então, eu não sei hoje exatamente para você fazer um CD. Você fazer um CD masterizado seria por volta aí de 15 mil ou talvez 20 mil reais. Então, uma produção boa. Quem é que tem 20 mil reais sobrando para fazer um trabalho desse, né? Então, aí hoje a gente já tem o recurso das vaquinhas online, né? Vários sites. Então, estou precisando de um apoio para, no meu caso, comprar uma câmera super, hiper, ultra que filma até o pensamento das pessoas. Aí eu vou lá, coloco, né? E aí, de repente, eu vou conseguir uma verba para aquilo, né? Então, eles têm recurso. Mas antigamente não tinha. Ou era o patrocínio, né? Ou amigos se juntando mesmo para produzir um CD. Alguns conseguem produzir material até em casa, né? Com softwares e tal, mas no final, para gerar um CD de qualidade, você vai ter algum gasto. Então, algumas pessoas até pensam, mas o movimento espírita tem que ser de graça, porque a mediunidade é de graça e tal.
aí eu falo, como eu falo para os meus jovens, né? Gente, ó, o meu CPF que está dizendo, eu discordo. Por quê? Porque há o gasto, há o custo de recursos, de alocar pessoas, de ir visitar um estúdio, no caso da música, né? De visitar um estúdio, contratar um produtor, se for o caso. Então, há todo várias coisas envolvidas nisso daí, que no final tem algum custo. Então, eu falo muito para os meus jovens lá. A gente recebeu um notebook de doação. Ai, que legal, olha só, um notebook, não vou pagar nada por ele, mas alguém pagou. Então, tome muito cuidado com ele. Não é porque você recebeu, não pagou nada, que você, de repente, não vai cuidar direito. A gente precisa fazer isso. E é com essa intenção, inclusive, que existem os bazares, né? Vendem os produtos a um preço modesto, mas para você valorizar aquele produto. Então, de repente, eu vou vender uma garrafinha de água aqui, que custa, sei lá, R$ 20, eu vendo talvez por 2, né? Não sei, estou só assim jogando como exemplo. Então, para a pessoa saber que ela custou R$ 2 para ela. Então, ela precisa ter aquele cuidado, porque é uma coisa dela. Não foi uma doação que você chega, que legal, ganhei essa garrafinha aqui. Beleza, né? Então, pronto. Aí jogo, cai no chão, não me preocupo, né? Foi doação mesmo, né? Não gastei dinheiro. Então, é importante que a gente tenha essa noção. E a questão do direito autoral, que a gente ia falar, é justamente isso. Por exemplo, filmes. Os filmes espíritas têm um custo alto, muito alto. Não porque fulano, o artista, o protagonista é voluntário. O iluminador foi voluntário. Mas no final, em algum momento, vai ter um custo. E às vezes esse custo não é barato. Então eu tive até uma campanha recente com o filme do Divaldo em relação à divulgação, né? Eu vi várias pessoas no YouTube replicando o filme. E algumas até por ingenuidade, outras talvez não sei, não posso julgar isso, mas você tem que pensar o seguinte, por exemplo, né, esse filme do Divaldo, todo o recurso é voltado para a Mansão do Caminho. Então tem um canal que na época tinha quase 40 mil pessoas. Então imagina se 40 mil pessoas doassem R$ 1 cada uma para a Mansão do Caminho. R$ 40 mil para a Mansão do Caminho, nossa, é muita coisa. Divaldo ia ficar assim felicíssimo. E outros filmes também, Nosso Lar, Chico Xavier, que a gente vê espalhado por aí, infelizmente, né? Então, algumas pessoas, eu ouvi comentários, né, que as pessoas monetizam isso. Então, de repente, esse que tem 40 mil usuários tá com algum recurso que ele ganhou disso daí. E se está sendo usado para outra coisa do bem, é coisa boa também. Mas a gente não vê essas notícias, né? Em relação até a produtos musicais. Fulano tá, o GAM, por exemplo, né? O Grupo Arte Nascente de Goiânia, que é conhecido por muita gente. Eles estão em todos os canais. Mas é um produto espírita, não deviam cobrar. Peraí, gente. Para eu trocar o meu violão, que já está há 10 anos comigo, para trocar uma corda que seja, eu preciso de um dinheirinho. Eu preciso de algum recurso. Uma bateria, um prato que já não serve mais, uma baqueta. Então, um microfone. Para quem conhece o GAM, são atores de qualidade. E para que essa qualidade seja mais facilitada, os recursos materiais também precisam ser de alta qualidade, para se apresentar e mostrar uma mensagem que possa realmente alcançar todos nós, como tem alcançado nesses 32 anos de existência, né? Eu acho que 32 anos fazendo agora no final do ano. Então, o direito autoral é isso, é você saber respeitar o produto do outro. Tudo, as filmagens que eu faço, inclusive, né? Vou filmar Tim Vanessa, principalmente Denis Soares, todos me dão autorização para divulgar, caso eu queira. O GAM, né? Agora eu colaboro no GAM mais efetivamente, então quando tem algum show, alguma apresentação, eles me chamam, mesmo estando aqui em Brasília, né? Eles me chamam e eu, com a maior alegria, vou para lá. Eu, a Rosália, a gente vai para lá. E
E aí, inclusive, né, essa questão do movimento espírita, né? O meu movimento espírita, ultimamente, tem sido Brasília-Goiânia, né? Por causa deles, né? E do Congresso também, que é muito bom, é uma referência para todos nós, né? Para quem já participou do Congresso Espírita de Goiânia, é um aprendizado a cada ano, realmente, em termos de organização, de produtos, de apresentações, né? E então é isso. Em relação ao direito autoral, é importante que a gente avalie. E agora, com a gente tendo muitas evangelizações online, virtuais, a gente vê, fulano, olha o livro tal aqui, que legal. Né? Os produtos da FEB, a gente sabe que tem downloads gratuitos. Mas outros produtos não são tão gratuitos. Então, infelizmente, um dia desses eu vi um material fotografado. Aí passa lá 3, 4, 10 páginas, o material fotografado para o outro poder aproveitar. É válido? Vale, porque talvez o outro não possa comprar. Mas a gente tem que pensar nisso. Por que eu nunca compro um CD para mim? Eu compro 2, 3, 5, às vezes 10, para uma oportunidade dessas. Eu sei que o fulano de tal não vai ter condições de comprar aquele CD que custa R$ 20. Então, fulano, olha aqui um presente para você. Mas é um produto original, um produto que foi trabalhado, né? Não é o chamado pirata, né? Infelizmente, que a gente chama, vê muito por aí. Então, o meu cuidado com o direito autoral é isso. E eu acho que a gente devia até divulgar isso com um pouco mais de carinho, para as pessoas perceberem que tudo que a gente gasta, tudo que se gasta comprando um livro, um DVD, ou alguma coisa referente a um determinado artista, ou grupo, ou pessoa, reverte para ele ou para o trabalho que ele desenvolve. Então, por exemplo, Divaldo Franco, parte vai para a produção e a outra maior parte vai para a Mansão do Caminho. Não, perfeito, exatamente. Infelizmente existe essa pirataria e também o plágio, né? Muitas vezes o pessoal vai escrever alguma coisa e usa, né, o que está inscrito, né, já nos livros, assim, e não cita a fonte, né? Livro espírita mesmo, assim, a gente vai fazer palestra, não cita a fonte. Isso é uma coisa muito importante mesmo. E o artista espírita, tem muitos que já buscam a profissionalização, se não já são profissionais, né? Nós citamos aqui o Flávio Fonseca. O Flávio Fonseca, ele é um músico profissional. Ele é formado em música Sim. pela Universidade de Brasília. Ele morou no Rio de Janeiro assim, há uns anos atrás, aí, quando ele era mais jovem, buscando esse ganha-pão lá, divulgar o seu trabalho, né? E em Brasília ele teve um estúdio de criação musical, aquela coisa assim. Ele é meu amigo, eu conheço ele bastante lá do Grupo Irmão Estevam, então assim, eu acompanhei muito essa lida dele. E assim como ele, tem outros também, Marielza Tiscati também, que é uma musicista maravilhosa, excelente. E ela, assim, ela busca profissionalização, mas ela tem o emprego dela, né? Eu conheço o irmão dela, o Ailton Tiscati, aqui de Brasília. Ele tem Aqui de Brasília. É o grupo Espírita Semente de Luz, né, em Samambaia. Então, eu já tive muito com ele lá. Então, assim, a gente vê que são pessoas que levam muito a sério isso mesmo. E a gente tem que fazer isso mesmo que você falou. É muito importante. Podemos fazer isso, né? Dentro das minhas possibilidades também, eu tento fazer isso. Eu tive conversando com o Murilo, do Grupo Arte Nascente, o GAN, e ele falou também sobre essa questão da dificuldade, né? Que a inspiração vem do céu, vem dos espíritos, mas só que a materialização veio do bolso. Exato, Então, Até essa semana, ou semana passada, eu recebi um videozinho falando sobre a questão dos direitos, né? Uma moça falando sobre um livro, acho que até mostrou o Pequeno Príncipe, mas era só para mostrar um livro, né? Que para você poder utilizar o livro só depois de 70 anos da morte do autor. E que você pode chegar com um livro, você não pode ler, eu não sei se foi exagero, você não pode ler todo o livro na sua sala, na sua turma. Você tem que mostrar, olha, esse aqui é o livro Pequeno Príncipe, nesse capítulo, fecha o livro. Nesse capítulo ele fala isso. Olha, no capítulo tal. Então, é sempre com as nossas palavras que tem que ser abordado o livro. Não pode ler. Eu falei, nem sabia disso, né? Então, são cuidados que a gente precisa procurar para não incorrer em, de repente, até processos, né? Eu soube de uma casa espírita que
por algum tempo, um trabalhador ajudava no teatro e até escrevia textos, né, esquetes ou até peças mesmo completas, e as peças eram encenadas, etc. Passou um tempo, ele precisou sair da casa espírita e passou mais um outro tempo, chegou um oficial de justiça nessa casa espírita com um pedido de direito autoral daquelas peças que o rapaz tinha criado. Então, exigindo um ressarcimento por aquelas criações, né? Então, a gente precisa se resguardar muito. Seja Diferente, curta-metragem que a gente fez aqui com jovens, que abordava jovens e drogas, né? Baseado na música, inclusive, do GAN, Seja Diferente, que foi a música da trilha final. Na época, quando a gente começou a gravar, eu já falei com o Marcelo, que à época era o presidente, e insisti muito, né? Marcelo, preciso de uma autorização. Que isso? A gente conhece você, tarará. Não, eu sei, mas... Aí insisti, passou um tempinho e ele resolveu dar realmente a autorização formal, por escrito, né? Que, olha, o Gaspa vai usar a música Ser Diferente no seu filme, parará, 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 né? E então, justamente para isso, porque o Marcelo, na época, era o presidente. Mas, passado alguns anos, ia ser outro. Depois ia ser outro. E vai que lá na frente um deles chega assim, ué, mas o que essa música está fazendo nesse filme aqui? Né? Tem autorização? De repente até nem por mal, mas só para querer saber mesmo, né? Então chega, não, tá aqui, ó. Em 2011, o GAN autorizou, né? Tá tudo lá certinho. Então, a gente precisa se preocupar com essas coisas. Isso é muito importante, né? Assim, igual a gente lembra o caso de Humberto Campos, né? Irmão X e por aí vai, né? Oi, infelizmente a gente está caminhando para o final. Queria agradecer muito. Nossa, por você passa rápido. por você ter aceitado o convite de nós realizarmos essa live. Falamos sobre o movimento espírita no Brasil, no DF no Brasil. Muito obrigado mesmo. Você, a Rosália, que está aí também ajudando, viu? Gratidão mesmo para vocês. Muita luz para vocês. A mãozinha dela de novo. Pois é, Tá, eu queria também agradecer a todos que estão participando dessa live aí, que participaram, os que chegaram agora. Quero avisar que essa live vai ficar salva no IGTV do Somos Espiritismo, para quem quiser participar e tal. E, assim, pedir para que as pessoas que estão aí, né, dêem uma chuva de corações para o Ito e para a Rosália aí, né, aperta no coraçãozinho aí, né, vamos jogar coraçãozinho para eles aí, que ajudaram a gente, nos esclareceram. E é isso aí. Ito, você faz a oração para nós, para a gente finalizar, por favor? Sim. Tá, então, antes da prece, eu também quero agradecer, né, a presença de todo mundo. Eu não consegui ler aqui, a Rosália que foi me falando aqui aos pouquinhos, né, na hora que, para não me perder aqui no embalo das conversas, né. E te agradecer, Divan, pelo convite, pela confiança. Espero que tenha ajudado aí nessa noite. E que a gente pegue toda essa energia positiva, toda essa alegria que a gente tentou transmitir aqui, né? E leve para aquelas pessoas que estão precisando nesse momento, né? Então, vou sugerir que a gente feche os nossos olhos para facilitar a nossa concentração e agradecer este momento especial em que pudemos falar daquilo que acreditamos, daquilo que trabalhamos por e naquilo que pensamos ser o nosso melhor meio de vida, nossa filosofia, nossa doutrina, nossa ciência, que abraçamos e que levamos a todos que podem receber-nos com carinho e que saibamos respeitar as diferenças que todos nós precisamos ter, pois sem as diferenças não haveria nossa evolução, seja para um lado, seja para o outro, e que esse momento diferente em que vivemos seja, neste momento, reforçado com muitas energias positivas, energias que nos elevem, que possamos imaginar, neste momento, nosso planeta envolvido numa grande nuvem de luz, de paz, de amor, imaginando também o nosso irmão maior, Jesus Cristo, nos abraçando, nos acalmando, e deixando claro que nada acontece por acaso e que se estamos aqui, estamos aprendendo.
Uma vez ouvi em alguma literatura dizendo que se estamos aqui é porque somos sofredores e que esse sofrimento não nos enfraqueça, e sim seja justamente o principal motivo de nos elevarmos, de buscarmos o melhor de nós e com esse melhor de nós fazer brilhar a nossa luz e fazer com que essa luz chegue a todos aqueles que nos procuram de algum modo, seja materialmente, seja espiritualmente, seja moralmente.